Bom dia, quarto ano E. Vamos começar a nossa aula de hoje? Como toda sexta-feira, hoje nós teremos aulas de História, Geografia e Ciências. E a nossa aula de História, ela vai começar na página 193. A gente vai começar a continuar falando sobre a chegada dos imigrantes no Brasil. Os portugueses, eles foram os primeiros imigrantes que vieram para o Brasil, para colonizar o Brasil. E a maioria deles foram viver nas cidades, trabalhando como operários nas fábricas. E aqueles que eram mais ricos sempre abriam algum negócio, algum tipo de comércio. Aqui fala o seguinte, esse exercício. Observe o mapa do Brasil, que a gente já estudou no bimestre passado, e indique os estados em que houve fixação dos imigrantes portugueses. Então, a gente vai olhar para esse mapa e onde tiver laranja, são os estados brasileiros onde os portugueses foram morar. Então, vamos lá, vamos começar escrevendo. Então, aqui, ó, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Então, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Depois, São Paulo, que é o estado que a gente mora, Minas Gerais e Bahia. São Paulo, Minas Gerais e Bahia. Depois, Pernambuco também. Então, por último, Pernambuco. E aqui embaixinho, olha, a cidade do Rio de Janeiro. Então, quando os portugueses chegaram no Brasil, eles foram viver nesses estados, ok? Que são os estados mais próximos do litoral, o que facilitava a ida para Portugal, que fica do outro lado do oceano, ok? Agora a gente vai ver na página 194 os imigrantes espanhóis. Então, na página 194, os espanhóis também vieram para o Brasil para trabalhar nas indústrias, para abrir algum tipo de comércio e dedicar-se às vezes à agricultura, ok? A diferença entre os espanhóis e os portugueses é que os espanhóis, eles não se fixaram, eles não foram morar na maioria dos locais em que os portugueses foram. Em quais estados brasileiros os espanhóis foram morar? No Rio Grande do Sul, São Paulo, Bahia, ok? Então, vamos responder a questão aqui, ó, sobre onde foram morar os espanhóis. Rio Grande do Sul, São Paulo, que é o estado que a gente mora, e Bahia, ok? Então, hoje nós conhecemos na aula de História 2 imigrantes que vieram para o Brasil, que são os portugueses e os espanhóis, e em quais estados eles foram morar. Vamos agora para a nossa aula de Geografia. Bom, na nossa aula de Geografia, nós temos uma pesquisa para fazer. Pesquise uma indústria do seu município e faça os registros abaixo. Bom, vocês não vão pesquisar. Eu trouxe para vocês agora um vídeo sobre uma indústria que existe aqui na cidade de Guaíra. Guaíra tem muitas indústrias, né? Tem as usinas, tem a indústria de tomate, que é a sua fruta, né? A predileta. Tem vários tipos de indústrias. Esta que eu vou apresentar para vocês no vídeo, ela chama IBG, que é a Indústria de Botões de Guaíra. Ela fabrica botões. Então, vocês vão agora assistir o vídeo. E assim que terminar o vídeo, nós vamos voltar, que eu vou responder as questões com vocês. Vamos lá?
Agora que vocês já assistiram o vídeo e conheceram essa indústria, nós vamos responder a pesquisa. Qual que é o nome da indústria? Então, você vai escrever aqui, ó, qual que é o nome da indústria? IBG, Indústria de Botões de Guaíba. Que tipo de indústria é a IBG? Bom, nós temos as indústrias de base, de transformação, de bens de consumo. O botão, ele é um bem de consumo, então ela é uma indústria de bens de consumo. O que a indústria produz? Botões, né? Botão que vai na roupa, na camisa, na calça, no vestido. Quais matérias-primas que ela utiliza? É resina. Quem prestou atenção no vídeo, né, percebeu. De onde as resinas são retiradas? Essas resinas, elas vêm do petróleo, né? Então, elas são retiradas do petróleo. Onde esses produtos são comercializados? Em lojas de departamento. Em lojas de departamento. Que são, desculpa, meninos, em lojas de departamento. O que são essas lojas? São lojas que vendem aviamentos, né? Como, por exemplo, botões, fitas, tudo para costura. Quais meios de transporte são utilizados para distribuir estes produtos? Caminhões, nesse caso, que são transporte, que é um tipo de transporte terrestre, ok? Então, essa é a nossa aula de geografia. A gente conheceu uma indústria guairense chamada IBG, combinado? Vamos agora para a nossa aula de ciências, onde nós vamos falar sobre cadeia alimentar dos animais. A nossa aula de ciências, ela vai começar na página 261. Então, cadeia alimentar. O que é cadeia alimentar? É uma relação que existe entre os animais da natureza, onde um serve de alimento para o outro. Na aula passada eu expliquei isso daqui para vocês, né? Então, nós temos as plantas do fundo do mar, caramujo come a planta, o lambari come o caramujo. O peixe maior come o lambari e o peixe bem maior come esse outro peixe. E a garça come o peixe maior. Então, isso daqui é um exemplo de uma cadeia alimentar, onde um animal serve de alimento para o outro. Aqui na página, observe essa cadeia alimentar e escreva um pequeno texto sobre ela. Então, a gente vai ter que escrever o que está acontecendo aqui. Então, vamos lá. A formiga se alimenta da flor. Ponto. O tamanduá se alimenta da formiga e a onça se alimenta do tamanduá. Ponto. Então, um animal servindo de alimento para o outro, o nome disso é cadeia alimentar. Então, você vai escrever aqui. Isto representa uma cadeia alimentar, ok, meninos? Vamos observar as cenas e responder. Peixe, urso comendo peixe e a mulher comendo peixe no sushi. De onde a planta retira o seu alimento? Meninos, a planta, ela não come. De onde que ela retira o próprio alimento? A planta ela é capaz de produzir o seu próprio alimento, por isso que ela não precisa comer como a gente. Então, olha lá, a planta produz o seu próprio alimento. Dos animais que estão aqui em cima, qual deles está comendo, se nutrindo diretamente do alimento produzido pela planta? Vamos lá. O urso está comendo peixe, peixe não é planta. A mulher está comendo peixe, peixe não é planta. Já o peixe, ele está comendo essas plantas aqui do fundo do mar. Então, qual animal está se alimentando diretamente da planta? O peixe. Vamos escrever o peixe, ok?
Vão escrevendo aí, para o vídeo se tiver rápido demais. De onde o peixe retira o seu alimento? Bom, o peixe retira o seu alimento da planta. O peixe retira o seu alimento da planta, certo? Vamos continuar agora na página 263. Como que o alimento produzido pela planta chega no urso e no homem? Presta atenção, olha que interessante, meninos. Se o peixe come a planta, essa planta, o alimento que a planta produz está dentro do peixe. Quando o urso come o peixe, ou quando nós comemos o peixe, automaticamente a gente come o alimento que a planta produziu que estava dentro do peixe. Então, olha lá, como o alimento produzido pela planta chega ao urso e ao homem? Através do peixe. De que outra forma o ser humano pode conseguir a energia que necessita para viver, além da que obtém comendo o peixe? O ser humano ele pode comer o peixe, qualquer outro tipo de animal, vaca, porco, né? Mas nós também comemos as plantas, né? Alface, rúcula, tomate, legumes, cenoura, arroz, feijão. Então, ou a gente come um animal ou a gente come um vegetal. Então, de que outra forma a gente pode conseguir a energia? Nos alimentando de vegetais, que são as próprias plantas, ok? Meninos, a nossa aula de hoje termina aqui. Assim que você fizer essas atividades, tire uma foto e manda a foto para a tia Letícia, tá bom? Beijo para vocês, descansem bastante e até segunda-feira.